Olá, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa aula de número 7 sobre investimento. E dando início, tá, mais uma vez eu relembro, leia a apostila, releia e leia, veja e reveja esse vídeo, ok? Essa aula, até esse conteúdo está na ponta da sua língua, você está apto a explicar para uma pessoa o conteúdo desta aula, ok? Bom, um manual do investimento. Eu gostaria que você tivesse essas duas aulas como se fosse um manual do investimento para a sua vida, ok? Tudo o que você precisa saber para investir. É muito importante, ou melhor dizendo, tá? É muito comum que os investidores tenham dúvidas sobre o melhor tipo de aplicação, principalmente aquela que traz a melhor rentabilidade, com os melhores riscos. Se você também se você também está nessa situação e não sabe o que é renda fixa, o que é renda variável, né? Surge aquela pergunta: qual é a alternativa dessas duas é mais interessante? Como eu vou investir? Eu não conheço, eu já ouvi falar, ou eu sou uma pessoa totalmente leiga, nunca ouvi falar. É muito difícil para mim. Como é que eu vou começar a trabalhar com investimento se eu não tenho ideia praticamente de nada, nada, nada? Bom, podemos dizer que a questão é como entender essa sopa de letrinhas. Você vai ver que a maioria das modalidades, elas são siglas, porque são termos técnicos muito longos, então, para simplificar, eles colocaram siglas, né? Não algumas são abreviações, outras são siglas dos termos, e como você vai conseguir saber uma ou outra o que significa, tá? Então, se torna uma sopa de letrinhas. E chegar definitivamente à melhor opção. Qual seria a melhor opção? Tá? E é o que vamos mostrar nessa sequência de duas aulas. Aqui você vai entender os principais elementos que compõem as modalidades de investimento. Tá bom? Como nós vamos dividir essa aula em duas partes. Normalmente, tá, o investimento ela divide os investimentos em duas grandes áreas, que seria a área de renda fixa e de renda variável. Então, nessa primeira aula, na aula de número 7, nós vamos falar sobre renda fixa. E na aula de número 8, a aula da semana que vem, sobre rendas variáveis, ok? Então, nós vamos abordar conceitos, funcionamento dos juros, tá? Pré-fixados e pós-fixados, os tipos existentes de modalidade da renda fixa, tá? Aplicações, essas modalidades, esses tipos de aplicações que são protegidos de um fundo de garantia de crédito. Existe um fundo de garantia de crédito, também é muito interessante isso, tá? Qual seria o investimento mais adequado para você? E assim por diante. Princípios, noções que vai te ajudar a começar a investir, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre esse tipo de investimento. Primeiramente, o que é renda fixa? O que vem a ser renda fixa? Bom, esse é um dos investimentos mais populares no Brasil. No nosso país, o investimento de renda fixa ela é mais popular ainda do que o próprio a parte de renda variável. Por quê? Você vai entender agora na explicação, tá? Sabe por quê? Há, há dois motivos que justificam essa preferência. E quais são esses dois motivos? O primeiro motivo seria taxa de juros historicamente alta. A renda fixa, pela história da sua existência, ela sempre te deu um retorno, tá? Alto, um retorno melhor. Mas retorno melhor de quê? Baseado em quê? Baseado no principal tipo de renda fixa, tá? De aplicação de renda fixa. Você vai ver que
A renda fixa você conhece, você já ouviu falar, ou até você já pratica esse tipo de investimento, tá? E esse tipo de investimento é o referencial de qualquer tipo de investimento no nosso país. Esse investimento se chama poupança, a famosa poupança de quase todos os brasileiros. Quando a gente falamos de poupança, nós lembramos de um banco, e esse banco se chama Caixa Econômica Federal. Algumas outras pessoas têm poupança em outros bancos, né, privados, mas praticamente quase todos os brasileiros, o maior banco que retém o maior número de poupança no país é a Caixa Econômica. Então, automaticamente, essa renda fixa, essas outras modalidades de renda fixa, não esquecendo que a poupança também entra dentro desse grupo, tá? Historicamente, ela tem um retorno de juros muito alto. O segundo motivo, tá, seria esse, riscos baixos. Praticamente quase tudo as aplicações de renda fixa, ela não te traz muito risco de você perder. O que você investiu, e praticamente você consegue obter algum tipo de benefício, algum tipo de juros, tá? Algum lucro desse investimento que você fez. Ok? Tá? Mas antes de tudo, tá? Eu gostaria de falar de você, para você, sobre dois índices, tá? Como eu disse, como a gente falou ali, sopa de letrinhas. Tá? E essas duas sopinhas, agora, vamos dizer assim, essas duas colheradas que você vai provar agora, não é tipo de investimento, tá? São duas siglas de dois indicadores que influenciam todo o tipo de investimento, principalmente o investimento de renda fixa, que é o IPCA. Já ouviu falar isso, tá? IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Tá? Praticamente, o IPCA, dentro do mundo econômico, da esfera econômica, ela é considerada a inflação oficial do país. Ou seja, tá? Quando nós queremos saber qual é o índice de inflação, como está a inflação do nosso país, ela é nos dita através dessa sigla, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ou seja, eles fazem um apanhado de alguns produtos que já são básicos, né, da nossa cesta básica, e periodicamente eles vão ao mercado, ao comércio, e ver qual o valor que está sendo praticado, e compara com o mês anterior ou até com o ano anterior, para saber qual é a inflação, ou seja, se houve um aumento ou se houve um retrocesso. Que retrocesso a gente já está muito cansado de saber, é muito difícil você ir nesse mês, hoje, e o preço às vezes está menor do que no mês passado ou menor do que no ano passado. Existem algumas exceções, mas normalmente os preços sempre eles galgam um valor maior, ok? Então, o IPCA seria isso, tá? O Índice de Preço do Consumidor Amplo, ou melhor dizendo, tá? Aquele que diz qual é a taxa de inflação em nosso país. IPCA, você vai sempre ouvir isso, IPCA. Um exemplo, tá? Se um título, se uma modalidade de aplicação de renda fixa, ele te garantir, te dizer que ele vai te dar 100% do IPCA, significa que ele vai dar o valor da inflação anual, ou seja, você vai chegar no 0 a 0. Você não vai ter um lucro sobre a inflação, ou seja, o que der de inflação no final do ano, no país ou no mês, você vai receber aquela porcentagem, aquele índice de juros que vai ser reajustado o valor principal da sua aplicação. Um exemplo, vamos supor que a inflação no final do ano, em dezembro, feche do ano de 2022 em 10%. Vamos supor que você investiu R$ 100, tá bom? Qual vai ser os juros que você vai ter no final do ano? Você, tá, se essa modalidade de aplicação falar que você vai receber, tá, 10%, o valor do IPCA, o valor da inflação, você já sabe que o valor da inflação é 10%, você pegar os R$ 100 e somar esses 10%, daria mais R$ 10. Ou seja, você vai receber no final
R$ 110, ok? Seria aproximadamente isso. Então, o IPCA é uma referência muito importante. E a segunda referência é essa, é a taxa Selic, que a Selic é a taxa básica de juros da economia, ou seja, é uma taxa, tá? É um índice que ele é de 45 a 45 dias, ele é revisto pelo governo, por um grupo do governo, tá? Que compõe o Sistema Monetário Nacional, e eles verificam como está o cenário econômico no mundo, no país, a tendência, e verificam se essa taxa, a taxa Selic, vai subir ou irá baixar. A taxa Selic é muito importante porque praticamente todos os personagens que participam do cenário econômico brasileiro, tá, do sistema monetário brasileiro, eles têm a taxa Selic como referência, principalmente em questão de juros, ok? Muitos elementos, muitos personagens aqui do sistema monetário nacional, principalmente os bancos, as agências de crédito que liberam crédito para vocês, eles têm essa taxa Selic para uma referência de taxar quanto vai ser os juros, tá, principalmente de empréstimos bancários para a pessoa que pedem empréstimo para essas entidades, bancos e instituições de crédito, ok? De financiamento. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, IPCA é o referencial de inflação e a Selic é a taxa de juros. Existem instituições que trabalham, tá, até o limite da taxa Selic e outros que trabalham acima da taxa Selic, ou seja, dão juros, cobram juros muito maiores do que a taxa Selic. Ah, mas é permitido? Sim, é permitido. O nosso mercado, ele não é, o governo, ele não, vamos dizer assim, ele não é, ele só monitora o mercado financeiro. Ele não é que nosso sistema não é autoritário, tá? Ele permite que o nosso mercado ele seja flexível, ele se molde totalmente. Existem outros mercados em outros países, o Brasil já viveu essa fase economicamente que o governo ele praticamente ele ditava regras gerais de tudo, tá? Hoje ele orienta e deixa o mercado fluir, tá? O mercado livre em nosso país. E para muitos economistas, hoje no mundo, essa modalidade, esse tipo de mercado livre, tá? Ele é o mais indicado, o mais moderno para a atual configuração que nós vivemos. Eu sei que são muitas informações, eu sei que são informações meio agressivas, meio chatas, mas é importante que você entenda. Então, leia a apostila, reveja, tenha curiosidade, procura no pai de todos nós, né, o Google, melhores informações sobre o que vem a ser IPCA, o que vem a ser Selic e o que vem a ser renda fixa, ok? Mas simplesmente renda fixa, ela é atrativa por isso. Nos vemos daqui a pouco em mais um áudio e mais um vídeo também.